Olá, meus amigos, como é que todos estão? Fica desde já o nosso desejo para que todos estejam bem e estejam em paz. Nós estamos iniciando agora uma live, uma palestra online que está partindo. Nós estamos aqui em casa, mas quem nos convida está partindo de Goiás, da cidade de Trindade, que aliás um lugar onde nós já tivemos a oportunidade de estar presencialmente, foi muito agradável. O Centro Espírita Apóstolo Paulo, que saúda os amigos e através da internet faz com que a mensagem chegue às pessoas, né? Então, antes da gente entrar no nosso tema, fica o nosso convite já para que os amigos possam convidar outros amigos que às vezes possam se interessar pelo tema. O tema ele é por si só de interesse geral, né? Falar sobre saúde integral em tempo de pandemia é sempre prioridade. E não tem ninguém que possa dizer que não é público-alvo de um assunto dessa natureza. Portanto, vão convidando os amigos, avisando as pessoas. Tem aí embaixo do Instagram o aviãozinho que você pode estar enviando para os amigos, para os conhecidos, para as pessoas que principalmente agora, no momento em que estamos todos isolados, podem nos acompanhar pelo tema, pela importância do tema e assim nós, além de estarmos ligados pela internet, também ficaremos ligados mentalmente neste ideal. Mas eu vou, antes de iniciar o tema propriamente dito, fazer alguns agradecimentos aos companheiros, trabalhadores, dirigentes do Centro Espírita Apóstolo Paulo pelo convite que nos fizeram. Eu vejo sempre de maneira muito especial o trabalho daqueles que divulgam a Boa Nova. Vejo sempre de maneira muito especial o empenho daquelas pessoas que se dedicam a convidar outras, a produzir um material de divulgação, a encaminhar para as pessoas, ficam apreensivos se as pessoas vão participar ou não. Esse trabalho é muito importante, ele mostra amadurecimento no entendimento de que a doutrina espírita pede isso, o nosso esforço. Porque se a mensagem é boa e se ela fez diferença na nossa vida, nós temos que fazer com que mais gente possa ver. Então, a divulgação dentro do meio espírita, da mensagem espírita, ela merece ser vista com caráter de prioridade. A gente já vai acompanhando os amigos entrando aí, então isso tudo é muito bom. Faço um agradecimento especial também a Jo Andrade, minha companheira, e quem faz toda essa ligação, quem torna possível, pega a nossa agenda junto, os compromissos todos, os compromissos profissionais, que sem o trabalho dela nós não teríamos condição de estar aqui hoje falando com os amigos, fazendo com que o trabalho da Casa Espírita prossiga e, acima de tudo, nós venhamos a cumprir o grande ideal, o grande mistério que é conseguir fazer com que a mensagem prossiga alcançando as pessoas em qualquer situação, em qualquer oportunidade de vida, em qualquer meio. Então é sempre importante ter essa visão de que a doutrina pede de nós o máximo que nós podemos fazer para que ela atinja as pessoas. Eu parto sempre do seguinte princípio: se mudou a nossa vida, cada um de nós já tem automaticamente um comprometimento moral com ela. Um comprometimento moral de fazer com que a mensagem chegue a outras pessoas em outras oportunidades. Agradeço também a toda a comunidade espírita de Goiás. Nós viajamos o estado em várias cidades, muitas vezes, e sempre tivemos uma receptividade muito grande do povo goiano, dos companheiros. Estabelecemos aí laços de profunda amizade, de profundo companheirismo na divulgação da mensagem espírita. Aos companheiros da FEGO, né, que são também cumpliciados com os nossos ideais. Aliás, o tema que nós vamos estar desenvolvendo hoje, saúde integral, ele consta de uma apostila de nossa autoria, minha e da Jo Andrade, e que está disponível na própria FEGO. Né? Além de estar na loja Sólido, a FEGO também tem esse material
para que os amigos queiram, de repente, se aprofundar no estudo, se aprofundar naquilo que nós estaremos apresentando. Tudo bem? Dito isso, nós vamos então mergulhar no nosso tema, fazer uma análise das coisas pertinentes à questão da saúde. Muito bem. Como sempre, aqueles que já tiveram a oportunidade de acompanhar o nosso trabalho espírita em outras oportunidades, nós sempre temos um patamar para partir em doutrina espírita. E esse patamar se chama Allan Kardec. Por quê? Porque é seguro. É seguro e nós entendemos de forma muito clara, sem nenhum tipo de observação secundária, de que doutrina espírita é o que Allan Kardec disser que é. Por quê? Porque quando nós estávamos amadurecidos, né, e Jesus entendeu que a doutrina espírita deveria vir para a Terra, de todas as opções que ele tinha, ele escolheu Allan Kardec. Para codificar, para explicar, para depositar luz e organização aos fenômenos que sempre existiram. Então, da mesma forma, para caminhar por trilhos sólidos, seguros, nós seguimos Allan Kardec. E em O Livro dos Espíritos existe uma questão 196, ela está apontada, que diz o seguinte, Allan Kardec pergunta assim: é o espírito que influencia o corpo ou o corpo que influencia o espírito para torná-lo melhor? Ele pergunta quem que é o elemento principal, quem que influencia quem que faz com que o outro, quem que conduz quem? E a resposta, que é o que nos interessa, só o começo dela já nos bastaria. E embora ela seja curta, é importante que os amigos prestem muita atenção. Começa dizendo assim: o teu espírito é tudo, o corpo uma veste que apodrece, eis tudo. O que interessa para nós do começo? A expressão, o teu espírito é tudo. Isso é o que nos interessa. Aí os amigos espíritos devem estar dizendo assim, não, Rus, mas isso aí a gente já sabe, né? Que o espírito é tudo, a gente já sabe, vírgula. Por quê? Porque muitos de nós sabemos, mas não nos comportamos como se soubéssemos. Então, em doutrina espírita, não só essa questão, muitas, elas são pautadas por essa diretriz. Existe o que a gente sabe e o que a gente se comporta como se soubesse ou não. Vou dar um outro exemplo. Nós já sabemos que somos todos irmãos. Nos comportamos como irmãos? Nem sempre. Nós já sabemos que Deus tem o controle de tudo. Nós nos comportamos pautados por isso? Não. Tanto que nos desesperamos, alguns vão até ao suicídio, como se tudo tivesse sem controle. Então há uma diferença entre saber e agir de acordo com aquilo que sabe. E no que tange a essa questão do espírito, a mesma coisa acontece. O teu espírito é tudo, diz a questão. Agora a questão é, da nossa parte, nós vivemos como alguém que acredita nisso? Crendo que o espírito é tudo, a base de tudo? Vamos fazer essa reflexão agora. Tendo sempre como cenário as questões pertinentes à saúde e à doença. Toda doença, absolutamente toda doença, ela é de caráter espiritual, ela tem uma raiz espiritual, uma problemática espiritual. Certamente que os amigos que nos acompanham em qualquer parte estão pensando assim, você está exagerando. Porque não, tem alguns problemas que não tem nada de espiritual, é só material. Não tem. E como é que nós vamos chegar nessa conclusão? Fazendo uma análise das diferentes reações para uma mesma doença em pessoas variadas. E muitas vezes na mesma pessoa. Vou dar um exemplo. Você pega uma fruta, uma banana, e vê que ela está meio passada, já passou do ponto, talvez esteja estragando, mas você quer comer a banana. Aí você come a banana. E no dia seguinte você amanhece com o estômago ruim. Aí a conclusão, problema material, não tem nada de espiritual. Muito bem.
Mas aí eu faço uma pergunta aos amigos. Quem que decidiu comer a banana, mesmo sabendo que ela estava passada, mesmo sabendo que ela não estava boa? Quem que decidiu? Quem que tomou a decisão? Foi o corpo ou foi o espírito? Resposta: o espírito. Problema espiritual. Quem que decidiu fazer coisas que sabíamos que nos faria mal, mesmo assim a gente fez? Quem que decidiu? A decisão partiu da onde? Do espírito. Portanto, problema espiritual. Aí nós vamos almoçar, jantar, comer qualquer coisa, né? E você senta na mesa e começa a comer. Você come, até que chega um momento que acontece algo interessante. Nós, né? Nós sentimos uma sensação chamada de saciedade. O que é saciedade? É quando o corpo automaticamente, inteligentemente, manda a seguinte mensagem para nós: tá bom, já é o suficiente. Então você fica satisfeito. Porém, a mesa continua cheia. As pessoas começam assim: come mais. Você está muito magrinho. Mesmo se não tiver, os outros falam: você está muito magro, come mais, come mais. Você não, já estou satisfeito. Come mais, aquela conversa toda. E sempre tem um espírito perverso na mesa que fala assim pra gente: ó, se você não comer, vai jogar fora. Se você não comer, vai estragar. Aí o que a gente faz? Espíritas que somos. Para não estragar fora da gente, a gente deixa ele estragar dentro da gente. Porque depois da saciedade, o corpo não absorve mais nada. Por isso que é uma lei perfeita. Aí, depois da saciedade, tudo que a gente come sempre faz mal. A gente come e passa mal. Aí a pergunta é a seguinte: quem que decidiu comer além da saciedade? Foi o corpo ou foi o espírito? Quem que decidiu comer depois que já sabia que era o suficiente? Quem que decidiu comer além do necessário? Problema espiritual. Mas nós vamos seguir ainda. Vamos seguir ainda. E chegamos ainda num outro patamar de reflexão, que é mais ou menos assim. Você que me ouve deve estar insistindo ainda na ideia contrária àquela que eu apresentei, de que toda doença, todo problema físico tem uma origem espiritual. E você vai falar assim: Rus, mas é o seguinte, não é não. Porque outro dia eu fui tomar sorvete, tomei 3 sorvetes e amanheci com dor de garganta por culpa do sorvete. Tá muito gelado. Muito bem. Estaria lindo. A não ser que você lembre de um outro dia, onde você também foi tomar sorvete, também tomou 3 sorvetes e amanheceu sem problema nenhum. Como é que a gente explica? Se o sorvete é igual, o gelado é igual e você é igual nas 2 oportunidades. Uma você adoeceu, na outra não. A única questão de bom senso que nós encontramos é entender que o grande diferencial das 2 situações é que em uma, espiritualmente você estava mais vulnerável por infinitas coisas que nós vamos tratar mais adiante. Por infinitas coisas. Em outras oportunidades você estava tão estruturado espiritualmente que nada te fazia mal. Absolutamente nada. Ou nós poderíamos ainda insistir. E você que me ouve deve estar falando assim: mas Rússio, teve um dia que eu tomei chuva. Eu fui trabalhar, fui passear, fui para qualquer lugar e tomei chuva. Tomei chuva e amanheci com gripe. Problema material, nada de espiritual. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Basta lembrar daqueles outros dias todos que você e eu também tomamos chuva e não aconteceu nada. Absolutamente nada. Amanhecer no dia seguinte sem problema nenhum. Onde está o diferencial? Por que é que alguns dias você leva 3, 4 gotas de chuva e fica com gripe? E no outro dia você toma a chuva e não acontece nada? E Allan Kardec vem dizer: o teu espírito é tudo.
O teu espírito é tudo. Então, embora a gente entenda o que Allan Kardec diz, nós não nos comportamos assim. Quando adoecemos de alguma questão, quando há uma perturbação orgânica, uma desorganização orgânica, a gente procura onde a causa? Nas coisas materiais. Deu um problema, você fala assim, nossa, mas eu não comi nada, eu dormi direito, ou eu comi direito, ou eu não exagerei, eu não bebi demais, eu não comi demais. A gente procura sempre nas imediações materiais, quando na verdade o problema é muito mais profundo. Porque, claro, me permita abrir uma observação. É verdade que é assunto para um outro dia, senão fica complexo demais, que as doenças, elas estão no rol das provas e das expiações, tá? Mas são exageros e excessos cometidos em outras encarnações, em outras oportunidades de vida que refletem na vida atual. Expiação, tudo bem. Mas nós vamos deixar isso de lado, senão fica complexo demais, porque o nosso objetivo hoje é estudar o nosso comportamento, a nossa participação, aquilo que compete a cada um de nós dentro das questões pertinentes à saúde e doença. É isso que nos interessa. Então, dito todos esses exemplos, que nós poderíamos ficar durante muito tempo falando desses exemplos, nós vamos entendendo já, compreendendo que sempre existe uma questão espiritual nas questões pertinentes à saúde e à doença. Sempre a nossa disposição íntima vai ser determinante para aquilo que vai acontecer exteriormente. Vou dar um exemplo mais próximo. Nós temos pessoas agora, atualmente, que pegam Covid-19, tem todo o processo, se cura e nem sabia que teve, nem soube que teve Covid-19. E outras desencarnam. Percebe? O vírus não é igual, não contaminou as pessoas de forma igual. Onde está o diferencial? Que uma nem sente e a outra desencarna. Outros sofrem, são entubados, ficam ali dias e dias sofrendo. Como negar a realidade espiritual se o vírus é igual para todo mundo? E às vezes pessoas da mesma casa, importa a faixa etária, já foi tudo isso. É o patrimônio moral, patrimônio espiritual, necessidade de aprendizado e estrutura íntima e espiritual que vão estar determinando as questões pertinentes à saúde e à doença. Então nós não temos condição de falar de saúde e doença negligenciando a realidade espiritual, negligenciando as questões do espírito. É impossível chegarmos nesse contexto. Então, sempre que falarmos de saúde e doença, estamos falando de questões absolutamente espirituais. Mas vamos seguir. Vamos aprofundar um pouco a nossa reflexão, indo para o Evangelho segundo o Espiritismo. Existe lá no final, lá na coletânea de preces espíritas, existe ali um prefácio sobre algumas preces. E no prefácio tem uma prece aos doentes e obsediados. E no prefácio existe uma pérola. Uma pérola. E essa pérola é a chave para inúmeras perturbações que nós podemos experimentar. Então é fundamental entender e conhecer essa realidade. E diz o seguinte, abre aspas, os excessos e as paixões de toda a ordem semeiam em nós germes malsãos, germes de doença. Os excessos e as paixões de toda sorte semeiam em nós germes malsãos, germes de doença. Entendeu, espírita? Agora vamos fazer uma reflexão, uma alusão a tudo isso, tentando fazer com que a compreensão seja o mais ampla possível. O termo que o Evangelho usa é semear. Aí eu convido vocês que me ouvem a imaginar um campo de horta sendo semeado. O indivíduo, o agricultor, a pessoa que está semeando, vai lá e joga a semente na terra
E aí a pergunta é a seguinte: quando ele joga a semente na terra, ela germina na hora? Não. Quando ele joga a semente na terra, ele vê algum resultado na hora? Não. Tem um tempo para a semente germinar, para ela brotar, para ela criar as primeiras raízes, para ela sair da terra. Tem um tempo. Tem um tempo. E no caso do que o Evangelho descreve, é a mesma coisa. Os excessos, todo tipo de excesso, moral, espiritual, físico, de comida, de pensamento, de todos os excessos. Os excessos e as paixões. Paixões. Aqueles sentimentos exacerbados, aquelas coisas que nos fazem explodir, buscar muito, é que nós ficamos entusiasmados demais, nós ficamos eufóricos demais, que saímos da normalidade, vamos além do nosso estado normal. E a questão é a seguinte: os excessos e as paixões de toda ordem semeiam em nós germes de doença. Semeiam em nós. Ou seja, está semeado. Tem que esperar o tempo, o período para que essa semente toda ela ganhe corpo, ela se desenvolva, ela vá adiante, ela germine e apresente os frutos que toda semente de doença deve apresentar, que são perturbações orgânicas. Vamos traduzir isso agora de maneira prática. Tá? Vamos lá. Os excessos e as paixões. Espírita, lembra aquele dia onde você gritou, esbravejou, ofendeu, magoou, chutou, falou, se perdeu, foi para o desequilíbrio? Muito bem. Segundo o Evangelho, nesse momento aí, sabe o que aconteceu? Você semeou em você mesmo germes malsãos, germes de doença. Explodiu, magoou, xingou, ofendeu e passou. Foi dormir, foi descansar, foi fazer suas coisas sem problema nenhum. Muito bem. No dia seguinte amanheceu tranquilo, sem nada. Na outra semana, tranquilo, sem nada. 30 dias depois, você amanhece com a cabeça explodindo. E você não comeu nada de errado, você dormiu na hora certa, o dia foi... Não aconteceu nada, mas você amanhece explodindo. E o que você fala? Procura a causa disso ontem. Falei, mas ontem eu não fiz nada, ontem eu dormi tranquilo, foi um dia agradável, eu fiz tudo bem, tá tudo certo. Por que eu tô com essa dor de cabeça? É de um mês atrás. Um mês, quando você explodiu. Quando você teve aquele acesso de cólera, naquele momento você estava semeando em você mesmo germes malsãos, germes de doença, que agora germinaram. Conclusão: é impossível mergulhar nos processos de desequilíbrio sem trazer dali as marcas desse desequilíbrio. É impossível ofender, magoar, mentir, agredir, fazer qualquer coisa contra alguém sem que venhamos a adoecer depois. É impossível. Então, entendendo dessa razão, isso vai depositando luz em várias questões da nossa compreensão com relação à saúde e doença. Então, aquilo que eu faço hoje, as agressões verbais, físicas, os excessos que eu mergulho, são encontros programados com as doenças e as enfermidades logo mais à frente. É nessa situação que depois cai uma gota de água e você pega a pneumonia. Porque é uma fragilidade espiritual. São aqueles germes malsãos, germes de doença que o Evangelho aponta que germinaram. Aí qualquer coisinha nos faz mal. Você mergulha nos desequilíbrios, mergulha nas perturbações, semeia em você germes de doença. 60 dias depois, alguém espirra perto de você, se adoece. Então são essas questões. Então, quando nós falamos em saúde e doença, nós devemos, evidentemente, ter uma compreensão muito maior de que tudo tem
raiz espiritual. Tudo tem uma raiz mais profunda, uma raiz que faz com que essas questões sejam o tempo todo observadas por cada um de nós. Mas nós vamos aprofundar um pouquinho mais a nossa reflexão, né? Para que consiga estar dentro do nosso horário, vamos aprofundar um pouquinho mais a nossa reflexão e aí eu chamo uma contribuição de Emmanuel que é notável. Assim como essa do Evangelho vai mudar totalmente a nossa maneira de ver saúde e doença, Emmanuel não fica atrás. É de uma profundidade, de uma importância absoluta entender o que ele nos traz. E Emmanuel diz o seguinte: a mente humana é mais poderosa para instalar doenças do que todas as bactérias e vírus conhecidos. A mente humana, ela é mais poderosa para instalar doenças do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Entendeu, espírita? E a gente fica com medo de quê? Com medo dos vírus, com medo da bactéria. Passa álcool gel, mas fala mal dos outros, vai adoecer. Usa máscara, mas tem pensamentos perturbados, vai adoecer. Você desinfeta as coisas quando chega da rua, desinfeta tudo que traz da rua, mas deseja o mal para os outros. Vai adoecer. A mente humana, diz Emmanuel, ela é mais poderosa para instalar doenças do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Então, como é que nós garantimos a nossa saúde? Você usa álcool em gel, você põe a sua máscara, você higieniza tudo e deixa pensamentos elevados e se abstém de desejar o mal para qualquer pessoa. Porque senão a gente não vai estar. É aí que eu digo. Nós começamos falando de Kardec, o teu, o espírito é tudo, questão 196. A gente quer fazer o quê? Só o que é material. Álcool gel, luva, máscara e a questão espiritual totalmente desregrada, vai adoecer. Então, a única maneira de nós entendermos, compreendermos as questões pertinentes à saúde e doença é saber, é tomar o pé da letra. O teu espírito é tudo. O livro dos Espíritos tem razão. O teu espírito é tudo. Adoeceu, procura dentro a causa. O que foi que gerou isso dentro de você? E essa contribuição de Emmanuel deixa muito claro. Não adianta nem mesmo você tomar um comprimido se o pensamento estiver perturbado. Sabe por quê? No máximo que o comprimido vai conseguir fazer é esconder o sintoma. Desaparece daqui, daqui a pouco aparece lá. Mas você nunca esteve curado. Nunca esteve são. Por quê? Porque a mente humana é mais poderosa para instalar doenças do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Então, asepsia, segurança, saúde, na verdade, é dentro de cada um de nós. Ela começa dentro de cada um de nós. Então, sim. Pergunta: como é que eu faço, então, para ficar protegido do Covid-19? Que agora é o momento. Mas serve para qualquer outra coisa. Para ficar protegido de qualquer doença. Simples. Justamente. O amigo está escrevendo. Mente sã, corpo são. Tem razão. Não dá para ver de maneira diferente isso. Não dá para entender isso de outra forma. Nós temos que compreender de maneira clara, de maneira lógica, de maneira racional, de que nós estamos o tempo todo vinculados às questões espirituais. Então, a mente humana, ela está ligada totalmente, diretamente às questões íntimas, às nossas questões íntimas. Então, a gente quer ter um comportamento só exterior e achar que isso vai garantir qualquer coisa relacionada à nossa segurança integral. Portanto, o que nós estamos dizendo com relação a isso? É fundamental entender de que se nós desejamos verdadeiramente, se nós desejamos verdadeiramente saúde, ela começa de dentro para fora.
sempre de dentro para fora. Sem compreender essa realidade, nós não temos condição de entender coisas muito mais simples e vamos sempre ficar procurando nas imediações, na superficialidade, aquilo que tem uma profundidade na alma humana. Mas, para não falar somente da doença, nós vamos falar também das questões pertinentes à cura. A cura e a saúde. Porque assim como o Evangelho aponta essas questões, né, que nós citamos aqui, e onde ficam vinculadas a essas questões tudo que está relacionado à doença, ele também faz apontamentos com relação à saúde. À saúde. Em várias oportunidades. Por exemplo, há uma passagem no Evangelho onde Jesus cura 10 leprosos. Então tem 10 leprosos lá, Jesus chega e cura os 10. Os 10. Cura os 10. Muito bem. Depois que Jesus cura os 10, acontece algo muito interessante. Um deles volta a agradecer a Jesus. Um deles. Jesus curou 10, só um voltou a agradecer. Quando ele veio agradecer, Jesus faz uma pergunta muito, muito interessante. Jesus pergunta assim: não foram 10 os limpos? Cadê os outros 9? Que só agradeceu. Muito bem. A pergunta é a seguinte: o que Jesus queria com isso? O que Jesus queria dizer com isso? Quando ele faz essa coisa, não eram 10 os limpos? Cadê os outros 9? Só um voltou. O que Jesus quis fazer com isso? Ele quis fazer o que ele quis fazer com todo o Evangelho e com toda a sua conduta, nos ensinar. Ensinar eles naquela época e nos ensinar hoje. Ensinar o quê? De que um elemento que garante a continuidade da saúde é o sentimento de gratidão. Ele curou 10, um voltou a agradecer. É como se aquele único fosse o único verdadeiramente curado. Por quê? A gratidão é o elemento que faz com que todo o processo, toda a energia de Jesus configurasse exatamente a cura. Aqueles outros 9 que também foram curados, mas não tinham a gratidão, iam adoecer de novo, disso ou de outra coisa. O que isso quer dizer para nós? O que isso vem trazer para nós? Uma coisa muito simples. Se você está buscando a saúde ou se você está buscando a cura, as duas coisas, você está saudável e quer continuar saudável, ou você está doente, né, e quer buscar cura. Um elemento é prioritário. Que elemento é esse? Gratidão. Gratidão. Não foram 10 os limpos? Cadê os outros 9? Ensina Jesus. Ele estava nos ensinando que gratidão é coisa de gente saudável. Gratidão é coisa de gente saudável. Então você quer estar saudável, tem que ter gratidão. Porque a ingratidão é coisa de gente doente. Então são elementos que ficam muito claros para nós, né? Claros e nos apontam um caminho a seguir. Há outras observações com relação à saúde e doença. Por exemplo, Jesus cura um paralítico de muitos, mas teve um especial que aconteceu o seguinte: Jesus cura o paralítico, né? E depois diz algo interessante para ele: vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Não é sensacional? Né? Para que não te aconteça coisa pior. Agora, o que significa isso? Esse vá e não peques mais. Jesus tinha curado ele, lembra bem disso. Cura, que é o nosso assunto, saúde. Jesus curou ele, vai e não peques mais. É como se ele dissesse assim, ó, eu te curei. Para manter a cura, você precisa pegar um caminho diferente do que você tem de vida até hoje. Porque se é o mesmo caminho, vai ficar adoecer de novo. Então, a questão é interessante. Espírita, você que está procurando a cura, vá e não peques mais.
Ou seja, muda a sua rota. Faça o que você fazia diferente. Muda a diretriz da tua vida. Porque se o comportamento que você está tendo hoje, a maneira de pensar, a maneira de falar e a maneira de agir te adoeceu, você precisa abrir mão de alguma coisa. Pensar como gente saudável, falar como gente saudável é a única maneira. Porque senão nós não conseguimos inteira a nossa saúde sob o ponto de vista simplesmente mágico, né? É fundamental entendermos essa questão. Então, é fundamental entendermos que se você está doente e procurando a cura, vá e não peques mais. Muda, identifica dos meus comportamentos, da minha maneira de pensar, o que está me adoecendo. Lembrando de Kardec, o teu espírito é tudo. Tem sempre raiz espiritual. Mas, eu estou acompanhando o nosso tempo aqui para que a gente não se perca. Mas tem uma contribuição que não tem como não introduzi-la aí, é fundamental. Vamos agora para o Livro dos Médiuns, 176 e a questão do capítulo 14, que é uma colocação muito especial. A pergunta é a seguinte: podemos obter a cura somente pela prece? Podemos obter a cura somente pela prece? Ou seja, o indivíduo está doente, ele faz uma oração e a cura vem. Isso é possível? Eu acredito que os amigos, a maioria dos que estão me ouvindo, a maioria deve dizer que não, né? Porque seria fácil demais, você faz uma oração e fica curado. Mas a resposta do Livro dos Médiuns ela é outra. A pergunta é a seguinte: podemos obter a cura somente pela prece? Resposta: sim. Algumas vezes Deus o permite. Vírgula. Para por aí por enquanto, espírita. O que significa isso? Nós temos que entender que quando nós falamos em Deus, não existe impossível. Porque Deus, quando você vai ver lá os atributos da divindade, os atributos de Deus, tem um lá que diz o seguinte: Deus é todo poderoso. O que é isso? Ele tem poder. Para Deus pode qualquer coisa. Então, podemos ter a cura somente pela prece? Sim. Muitas vezes Deus o permite, vírgula. Por que eu fiz questão da vírgula? Porque o que está depois dela é que vai judiar da gente. Vírgula. Porém, diz a resposta, muitas vezes o bem do doente esteja em ainda sofrer. Ou seja, muitas vezes o melhor para nós ainda é continuar sofrendo. Faz sentido para você? A razão é assim, espírita. A razão é assim. Você, eu, nós sofremos, adoecemos por alguma razão. Se você não aprendeu a lição que essa dor veio te trazer, é porque não é bom ficar curado ainda não. É melhor sofrer. Porque não entendeu o que a doença veio fazer na sua vida? Então, será que o bem do doente não seja ainda em sofrer? Essa é a resposta. Agora, você que está adoecido, você que adoeceu, vou fazer uma pergunta para você, que serviria para mim, para qualquer pessoa. Você que está adoecido, você já descobriu o que essa doença veio te mostrar? Senão, é melhor ficar doente. Você já entendeu qual é o recado, qual é a lição que essa enfermidade veio te trazer? Não. Então é melhor continuar doente. É isso que eles querem dizer. Porque se a enfermidade veio por uma razão, nós não entendemos essa razão, será que o bem do doente não é ainda continuar sofrendo? Eis a questão. Então é fundamental entender essa lógica, essa razão, né? Mas, indo para o final, Emmanuel, mais uma vez, tem uma contribuição determinante, que isso vai mudar completamente o nosso jeito de ver os remédios farmácia, alopáticos, remédios, de modo geral. E Emmanuel diz o seguinte: sem que o seu pensamento se purifique, de novo, pensamento, sem que o seu pensamento se purifique, sem que a vontade comande o barco do organismo,
A intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Ou seja, sem que não tenha mudança de dentro, sem que seu pensamento se torne puro, se purifique, sem que a vontade comande o barco do organismo. Eu quero ser saudável e pronto. Sem que isso aconteça, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para inutilidade. A gente quer tomar o remédio, mas não mudar por dentro. Só engana. Some o sintoma daqui, daqui a pouco aparece lá. Mas não há cura sem que não exista cura interior. Sem que não exista alteração da maneira de pensar, sem que não exista transformação na maneira de agir, sem que não exista vontade de verdadeiramente estar curado. Está decidido, eu vou abandonar isso, eu vou passar a fazer aquilo, porque eu decidi, eu vou ficar curado. Sem que o pensamento se purifique, sem que a vontade comande o barco do organismo, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade, ensina Emmanuel. Então, meus irmãos, meus amigos, as questões pertinentes à cura, elas são de dentro para fora. Elas são sempre, começam no nosso interior. Nós vamos tendo pensamento de gente saudável, comportamento de gente saudável. Abrimos uma observação aí para, falei no começo, as doenças que são prova e expiação, né? As doenças que são resultado daqueles delitos do passado que agora simplesmente acontecem em nós, elas vêm como uma expiação, nós temos que passar independente de qualquer coisa. Muito bem. Mas mesmo aí o comportamento do indivíduo faz toda a diferença. Por quê? Você vai achar gente que enfrenta doenças terminais tão reguladamente, segue certinho o comportamento, mantém o bem, que tem vida mais saudável do que gente que não tem nada. Você vai encontrar pessoas que têm doenças graves e têm uma vida tão disciplinada que ela tem uma qualidade de vida maior do que outras pessoas que não tem problema nenhum, mas sofrem, então cada hora arranjando um problema novo pela vida irregular que tem. Então, Allan Kardec tem razão. O teu espírito é tudo está dentro. Tudo tem a sua raiz na nossa intimidade. Então, se nós não conseguirmos entender essa questão, se nós não conseguirmos introduzir em nós esses pensamentos, a gente vai ficar nos comportando sendo espíritas, mas nos comportando de maneira totalmente materialista, ou seja, procurando sempre fora. Procurando sempre a causa do que aconteceu. Ah, mas será que eu comi? Será que aconteceu isso? Será que eu me contaminei no mercado? Quando, na verdade, tudo é uma questão íntima. Desde que você faça a sua parte, desde que você faça o que está dentro de você, ao seu alcance, o resto não é problema nosso. Aí virão as provas, as expiações, se estiverem passar por essa ou aquela doença, e o problema não é esse. O problema não é desencarnar na hora de desencarnar. Não é esse. O problema é pela nossa irregularidade adoecer sem que seja necessário. Aí você não morre. Não está na sua hora, você não morre. Mas você vai para o hospital, você faz um monte de gente sofrer, você é entubado, você sofre um monte e não precisava. Era apenas uma irregularidade mental, uma perturbação que caminha conosco o tempo todo. Então você quer ser saudável? Muito bem, eu também. Caminho certo. Pensar como gente saudável. Se comportar como gente saudável. Agir como gente saudável. Falar das pessoas como gente saudável deve falar das pessoas. Falar da vida como gente saudável deve falar da vida. É dentro a questão. Sempre dentro. E por fora? Por fora é problema da vida. Não é problema nosso. A gente fica tentando arrumar tudo que está fora e abandona o que está dentro.
Então, se nós buscamos, e essa orientação tem que dar tem que ser dada àqueles que vêm na casa espírita procurar ajuda espiritual. Tem que avisar, meu amigo, você vai entrar num tratamento, você vai tomar o passe, tá? O passe vai te ajudar, mas saiu daqui para fora, trabalho é teu. Pensamento elevado, abandona as viciações, não pensa mal de ninguém, não se interesse pela miséria da vida das pessoas, não se contamine, porque é um dois lados. A gente pensa que vai lá, toma passe e sai, e o problema transferiu para os espíritos. E o problema não continua sendo nosso. Meus irmãos, nós temos que encerrar. O nosso horário deu, o assunto é vasto, tá? Eu vi várias pessoas fazendo menção ao meu nome, ao trabalho, à mensagem ali. Estou lendo todas com muito carinho e eu fico muito feliz. A manifestação de vocês, as mensagens, o que está sendo escrito, nos impulsiona a seguir no trabalho, a fazer mais e melhor. Muito, muito obrigado. Mais uma vez aos companheiros de Trindade, Goiás, que nos convidaram, fica a nossa satisfação, a nossa alegria em poder deixar a nossa contribuição. Aqueles que desejarem acompanhar o nosso trabalho mais de perto, nas nossas redes sociais, ainda mais no Facebook, vocês vão achar, tanto no meu como da Jo Andrade, vocês vão achar ali um grupo privado de Telegram, que aí vocês acompanham de mais perto o trabalho. É só clicar no link e entra no grupo, foi criado recentemente, justamente porque algumas pessoas querem saber mais sobre a nossa atividade, então fica aí o convite. Desejo muito que Jesus os abençoe, que nós possamos verdadeiramente entendermos de que tudo é dentro, o teu espírito é tudo. Aos companheiros fica a minha gratidão e até uma próxima oportunidade, sempre com a graça de Deus. Que Jesus os abençoe e até breve.